Há algum tempo fui contratada para uma empresa por um CEO para quem já havia trabalhado em outro lugar. Ele era um bom amigo, então quando sua mais nova empresa não estava conseguindo vendas, ele me procurou para ingressar na nova. A empresa não fazia nenhuma venda há 2 anos. No primeiro ano, o produto de software estava em beta, portanto não estava pronto para ser vendido. No segundo ano, eles perceberam que usar a equipe de tecnologia para fazer vendas sofisticadas para executivos de nível C era o pior modelo de vendas que alguém poderia conceituar. Em geral, e há exceções, é claro, esses 2 estilos de personalidade não falam a mesma língua. Pessoas de tecnologia falam de tecnologia. Os compradores falam sobre os benefícios e como o produto potencial atende às necessidades. Eu preenchi bem a lacuna traduzindo o jargão técnico para uma linguagem de conversação natural, para que os compradores entendam melhor como suas necessidades serão atendidas. O trabalho ficava a 1h30 de carro só de ida de minha casa, então o CEO disse que eu poderia trabalhar em casa, desde que mantivesse a ferramenta de gerenciamento de vendas atualizada, é onde você mantém as anotações do status de cada cliente potencial. No primeiro mês fiz o deslocamento diário de 3 horas, porque precisava ter uma interação sólida e constante com todos os departamentos para formar rapidamente minha estratégia de vendas e desenvolver um nível de confiança bidirecional com os chefes de seção. Depois de controlar as coisas, estava pronta para lançar meu plano de vendas. Nesse ínterim, o CEO contratou uma vice-presidente de vendas, que começou 4 dias antes de eu começar a trabalhar lá. Ela foi vice-presidente vinda do setor bancário, e teve uma longa carreira em vendas e marketing de produtos financeiros. Eu a odiei desde o momento em que ela chegou. Ela não sabia nada sobre tecnologia, e eu passei muito tempo tentando orientá-la, o que não era o ideal, porque eu precisava trabalhar na minha estratégia de vendas. Eles a trouxeram porque ela tinha grande experiência em conquistar investidores financeiros. Mesmo assim, segui em frente. Viajei para um estado-alvo e passei 19 dias cruzando todo este estado. Quando voltei, tinha 17 contratos de compradores, totalizando cerca de $2 milhões em vendas. Meu CEO ficou muito feliz. 6 meses depois e agora trabalhando em casa estou arrasando e rolando. As vendas estão fortes, o CEO está feliz, as coisas boas estão acontecendo. A vaca da vice-presidente conseguiu um investidor disposto a investir $6 milhões na empresa, e eles estão vindo à cidade para uma reunião de descoberta. Ela me pede para ir até lá, porque eles querem especificamente conhecer a vendedora. Segundos antes de entrar pela porta para a grande reunião, a vaca me puxa de lado e diz que precisa que eu a apoie na mentira que ela contou. Basicamente, ela dobrou meus números de vendas. Eu disse a ela que não havia como fazer isso. Ela diz que o CEO aprovou a mentira. Chegamos à parte da palestra em que o investidor examina meus números inflacionados de vendas no prospecto, e depois me pergunta diretamente quantas vendas estou realizando por mês. A vaca está atrás dele agitando os braços, mas eu não aceitei, e respondi com sinceridade. Ele olha de canto de olho para o documento que tem um número falso listado, enquanto ela me lança um olhar feio atrás dele. Ninguém diz uma palavra, está um silêncio mortal. Peço para ver o documento, e os destinos se alinharam permitindo-me resolver o dilema. Explico que os 2 primeiros números foram transpostos. Eles se correlacionaram bem com minhas vendas reais versus vendas inflacionadas. Se você invertesse os 2 primeiros dígitos, o investidor potencial está satisfeito e seguimos em frente. Cerca de 1 semana depois, eu estava me reunindo com outro diretor em seu escritório, e ele se referiu aos meus peitões. Não sou uma bem dotada, mas isso me surpreendeu porque foi muito inesperado. Naquela noite eu estava conversando com meu melhor amigo, que por acaso é advogado, e contei a ele sobre isso em uma conversa casual. Ele disse que eu deveria contar ao CEO, para que ele pudesse resolver o problema. Pensando em práticas de negócios inteligentes, decido contar a vaca, a quem me reporto diretamente como protocolo adequado, já que ainda não temos um departamento de RH. Uma observação, eu também me reportava diretamente ao CEO como chefe, já que minha função era uma mistura confusa de vendas e tecnologia.
No dia seguinte, o CEO me liga, e eu explico dizendo que não é grande coisa, mas para ter certeza de que ele conversou com o diretor para que isso não aconteça novamente. Ele diz que fará isso imediatamente. 2 dias depois, conversei com ele, e o CEO ainda não tinha conversado com o diretor, porque os investidores ainda estavam na cidade. Eu gentilmente o incentivo a fazer isso, e menciono casualmente que meu melhor amigo, que por acaso é advogado, foi quem me incentivou a contar a ele porque qualquer bom CEO gostaria de saber sobre isso. Repito que não estou brava ou chateada, mas parece que a única palavra que ele ouviu foi advogado. Ele ficou furioso, porque eu estava trazendo um advogado para a mistura. Veja bem, esse cara era meu bom amigo. Trabalhamos juntos em 2 empresas durante anos. Eu o acalmei, ou assim pensei, explicando que só queria que ele falasse com o diretor. Eu também disse a ele que não trouxe um advogado para isso, que estava conversando inocentemente com meu melhor amigo, que por acaso é advogado de defesa criminal. Ele parecia bem, então desligamos. No dia seguinte, estou trabalhando normalmente, e recebo uma ligação de uma advogada explicando que a empresa a contratou devido à minha reclamação de assédio sexual. Fiquei perplexa e disse-lhe veementemente que não era esse o caso, que não tinha nenhuma reclamação contra a empresa. Ela disse o contrário, e foi aí que tudo mudou dramaticamente. O CEO ficou furioso comigo por ter causado isso quando os investidores estavam olhando para nós. A empresa começou a retaliar contra mim. A vaca da vice-presidente agora assumiu como missão tornar minha vida um inferno, fingindo esquecer de me contar sobre reuniões importantes das quais eu deveria participar, me dando gelo quando eu estava no escritório, me dizendo que eu não poderia mais falar com o diretor. Isso era um problema já que estou vendendo um produto de tecnologia multimilionário que precisa da opinião dele. E me reportava diretamente a ele como meu outro chefe. Ela também estava me negando férias que tinha planejado há muito tempo, e já estavam aprovadas. Basicamente qualquer coisa que ela pudesse inventar para me ferrar, ela estava muito feliz fazendo isto. Coincidindo com isso, desenvolvi um sério problema de saúde, que acabou exigindo cirurgia. A minha doença não teve impacto no meu trabalho, pois pude trabalhar a partir de casa, o que tornou as coisas mais fáceis para a minha saúde. A vaca da vice-presidente então decidiu que eu precisava ir ao escritório todos os dias, apesar do trajeto de ida e volta de 3 horas. Agora eu sei que você está pensando, porque eu simplesmente não fui embora e procurei outro emprego em outro lugar. Eu precisava do seguro-saúde. Não havia como realizar outro trabalho rápido o suficiente, e eu tinha uma cirurgia complexa agendada, exigindo 3 cirurgiões para o meu procedimento. Meu médico me deu um atestado, que me liberou do deslocamento diário para poder continuar trabalhando em casa. Contanto que meu trabalho não fosse prejudicado, eles não poderiam legalmente me forçar a me deslocar, especialmente porque trabalhar em casa fazia parte do meu contrato de trabalho desde o início. Na noite anterior à minha cirurgia, a vaca me ligou para dizer que cancelaram meu seguro-saúde. Depois de desligar com ela, desmaiei no chão. Eu estava tão doente e mentalmente exausta de todo o estresse. Na manhã seguinte, o CEO liga freneticamente pedindo para falar comigo. Minha mãe se recusa a atendê-lo. Estou de licença oficial a partir daquela manhã, e estamos indo para o hospital. O CEO contou à advogada sobre o cancelamento do meu seguro-saúde, e ela o criticou, dizendo que era ilegal. Eles imediatamente restabeleceram meu seguro. Nas 2 semanas em que estive fora, minha mãe encontrou um advogado para mim, pois estava claro que havia travessuras acontecendo. Eu ainda precisava deles como empregador, porque não estava em condições de procurar emprego enquanto me recuperava. Acontece que todas as besteiras que eles estavam fazendo comigo são ilegais. As empresas não estão autorizadas a retaliar os funcionários quando estes denunciam atos nefastos contra eles. Encontrei-me com meu novo advogado, que disse que eu tinha um excelente pedido de retaliação, e me aceitou. Ele disse que eu tinha que continuar trabalhando lá enquanto ele fazia seu trabalho para permanecer dentro do protocolo, enquanto registrava a reclamação no sindicato trabalhista. Agora é hora de voltar ao trabalho. A empresa havia se mudado durante minha ausência, e o chefe se recusou a me dizer onde, então eu não poderia voltar ao trabalho.
O advogado da empresa disse a eles que eles tinham que me contar, então a vaca da vice-presidente me deu instruções erradas, me atrasando no primeiro dia. Entro no novo escritório, e parece um local de trabalho comum, exceto por uma coisa. Há uma ampla área aberta em frente ao escritório de vidro do CEO, com uma única mesa no meio. Bem-vindo à minha nova mesa. Além disso, eu não tinha mais permissão para fazer vendas. Na verdade, eu não tinha permissão para fazer nada. Eles contrataram um monte de gente nova para a empresa, e me trataram como uma excluída. Acontece que o chefe da vaca foi até eles contando um monte de mentiras, e se eles souberem o que é bom para eles, ficarão longe. Como eu não tinha nada para fazer, mas não podia ficar ali sentada parecendo uma idiota, trabalhei para documentar tudo o que estava sendo feito comigo, de acordo com o conselho do meu advogado. Fui meticulosa em minhas anotações. A vaca da vice-presidente começou a me reportar coisas estúpidas como não atender meu telefone no primeiro toque, fazer perguntas durante reuniões. Ela chegou até a pedir para ver meu arquivo pessoal. O que os funcionários têm o direito legal de fazer, embora não tenham direito a copiar nada dele. Cada vez que ela me escrevia, eu tinha que assinar o documento. Havia um espaço para eu responder, então escrevi consistentemente: não concordo com esta avaliação. Isso a enfureceu tanto que ela me escreveu novamente por ter escrito a declaração de que eu não concordava com ela. Houve vários casos em que ela me chamou ao seu escritório, e literalmente começou a gritar comigo em voz alta e com muito entusiasmo. Eu não me envolveria. Minha resposta padrão para tudo foi: ok. O que a deixou apoplética. A certa altura, ela está a centímetros do meu rosto, gritando, com o rosto vermelho como uma beterraba, e eu apenas fiquei ali sentada com uma expressão sonhadora enquanto a imaginava explodindo uma veia de sua cabeça. Eu a enfureci com minha equanimidade. Mesmo assim, eu estava lá para vencer neste momento. Não importava que nova humilhação eles aplicassem. Recebi tudo com uma cara branda, depois fui até minha mesa e registrei em meu caderno. Ela odiava meu caderno, certa de que eu estava fazendo exatamente o que estava fazendo, documentando. Porém, como era minha propriedade pessoal, ela não poderia tirá-la de mim. Tive que carregar todos os meus pertences comigo para todos os lugares, reuniões da empresa, banheiro, almoço, tudo porque uma vez a peguei mexendo na gaveta da minha mesa, na porra da minha bolsa. Embora tenha me dado uma grande alegria escrever um bilhete dizendo: vai se fuder, que deixei na minha mochila só para ela ler, pois sabia que ela iria mexer lá. Eu resisti a tudo com uma cara corajosa, que só desmoronou quando saí para o grande dia. Meu advogado recebeu muitos telefonemas soluçantes durante esse período. Finalmente chega o dia em que meu advogado tem o que precisa, e eu posso renunciar. Melhor ainda, ele avisa que não preciso avisar com 2 semanas de antecedência. Volto do almoço e digito minha carta com uma frase: peço demissão imediatamente. Eu levo para o cara do RH, que também participou de suas maquinações malignas, e entrego a ele. Sua cara é de espanto, e ele se levanta da cadeira enquanto lê. Ele olha para cima, e eu dou-lhe um sorriso e digo tchau, tão doce quanto uma torta. Saí pela porta, e dirigi para casa me sentindo muito bem. Um mês depois, meu advogado e eu estamos no escritório do sindicato trabalhista junto com o CEO, o chefe da puta, e seu advogado para que a juíza possa analisar minha reclamação. No meu estado, você não pode simplesmente abrir um processo contra uma empresa por coisas como assédio e retaliação. As reivindicações devem primeiro ser avaliadas pelo sindicato e, em seguida, se determinarem que você tem motivos suficientes para abrir uma ação judicial, eles emitirão um documento de direito de processar. Meu advogado apresentou meu caso de forma lógica e direta, detalhando todas as evidências. Ele levou 40 minutos para falar tudo. Em seguida, eles apresentaram alegações de meu péssimo emprego, juntamente com suas evidências, que eram todos os copiosos artigos que o chefe da vadia havia escrito. A juíza pergunta sobre o cronograma das redações, perguntando se elas ocorreram antes ou depois da minha reclamação. A vaca da vice-presidente, com um sorriso presunçoso e satisfeito, afirma que todos eles foram anteriores à minha reivindicação, conforme indicado pelas datas em cada documento. A juíza olha para o meu advogado. Meu advogado olha para mim. Eu olho para a vaca, e então retiro serenamente minhas fotocópias dos documentos.
Ao entregá-los à juíza, a vadia late. Ela não deveria ter isso, eles são propriedade da empresa. Mostro à juíza que as datas foram claramente alteradas pela vice-presidente. Ela fez cópias com as datas apagadas e depois as retroativou. Veja, sempre que ela me escrevia, eu tinha que levar o documento pessoalmente ao CEO para colocá-lo em meu arquivo pessoal. No caminho, porém, parei na copiadora e tirei cópias. Ela nunca soube que eu estava fazendo isso. Você poderia ter ouvido um alfinete cair, de tão silenciosa que ficou a sala. A juíza revisa as cópias, e depois as coloca lentamente sobre a mesa. Ela não disse nada por um longo tempo, então ela falou. Lembro-me exatamente de suas palavras até hoje. Já vi muitos maus tratos e empreendimentos ilegais por parte de empregados e empregadores, incluindo documentos falsificados ou alterados. Mas nunca vi alguém tão incrivelmente estúpido a apresentar documentos tão facilmente refutáveis. Os funcionários não apenas têm o direito de receber e manter uma cópia dos relatórios formais, mas ao ler essas alegações ridículas, é óbvio que você está tentando fabricar seu caso. Ela continuou dizendo que eu tinha um caso claro para uma ação judicial e, além disso, iria vencê-la. Ela recomendou que o lado deles fosse para outra sala e determinasse um valor de acordo para me pagar imediatamente ou arriscaria o processo. Eles foram a um escritório próximo e pude ouvir o advogado repreendendo-os. As palavras que ouvi incluíam: mentiu para mim, mentiu para o sindicato, apresentou documentos falsos, violou tantas leis. Descubra um número grande o suficiente para pagá-la, para que isso não vá a tribunal, porque você perderá. Eles voltaram com uma oferta de $50.000 que aceitamos. Meu advogado e eu saímos e fizemos uma dança da vitória no estacionamento. Olhando para a janela do sindicato, pude ver a vadia na janela parecendo infeliz e chorando. Ela tinha acabado de ser demitida. Essa foi minha vingança do primeiro ano. Eu não sou uma pessoa odiosa. Eu fico brava, mas supero. Mas, para a cadela-chefe, eu alimentei o ódio e prometi um dia me vingar, então fiquei de olho nela. E descobri que ela abriu uma empresa de marketing financeiro depois de ser demitida. Então esperei um ano antes de exigir meu pequeno deleite. Nos últimos 18 anos, executei um projeto maravilhoso e revigorante. Todo ano eu vou ao site dela e anoto todos os endereços de e-mail comercial e números de telefone dos funcionários. Então eu assino todos eles para obter mais informações de lugares como escolas online, companhias de seguros online, todas aquelas organizações agressivas e idiotas que mantêm suas informações de contato por mais tempo do que o necessário, enquanto tentam vender coisas para você. Nos últimos anos, eu os cadastrei em um serviço de bomba de e-mail, onde o serviço pega o endereço e o inscreve instantaneamente em milhares de boletins informativos. Solicita mais feeds de informações e outros compradores online de endereços de e-mail para serviços de marketing. Eu testei com um e-mail secundário, e ele causa estragos na sua caixa de entrada, com milhares de e-mails recebidos em segundos, e eles nunca param. Você literalmente tem que fechar o e-mail, porque ele não pode ser recuperado. A cada ano, quando vou coletar as informações de contato, todos os e-mails são alterados para novos. No ano passado, minha prima conseguiu um emprego no mesmo prédio. Pedi a ajuda dela, e ela fez questão de fazer amizade com uma recepcionista que trabalhava para a Vaca. Depois de executar meu plano anual, minha prima foi almoçar com ela. A recepcionista estava de mau humor, e explicou que toda a organização estava desarrumada, porque o TI teve que refazer todos os e-mails. Isso continua acontecendo continuamente, e ninguém consegue descobrir o porquê. Ela disse que a dona, que é chefe da Vaca, teve que trocar o número do celular dela 3 vezes por causa de todas as mensagens de texto e telefonemas que ela recebe sempre que isso acontece novamente. Às vezes, a Vaca tinha o número de telefone dela no site que eu devidamente inscrevi em tudo que existe. A melhor parte para mim foi ouvir como ela perdeu um mega cliente, porque eles achavam que a empresa passava por muitas turbulências com frequência. Pensar nisso me mantém bem e confortável à noite, eu durmo muito bem.